Meu voto, faz favor, senhor presidente. Senhor presidente, Está registrado. Vossa Excelência não conseguiu votar, já está registrado. Voto de Vossa Excelência. Está, amigo. Como? Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, Senhor venho presidente, a essa tribuna falar de um herói brasileiro. Venho a essa tribuna falar do almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, de 78 anos e condenado pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro a 43 anos de prisão. Ou seja, decretou-se a prisão perpétua para o almirante Otton. Por que digo que o almirante Otton é o herói brasileiro? O almirante Otton é o maior cientista brasileiro. É um físico de reconhecimento mundial. O almirante Otton é o formulador da matriz energética brasileira. Ele domina o ciclo do urânio. O almirante Otton domina os mecanismos de enriquecimento do urânio, que pode, inclusive, servir para a construção de bomba nuclear. Mas o almirante Otton, em todos os seus projetos, investiu em projetos pacíficos de desenvolvimento nacional. Está sendo recompensado com uma prisão de 43 anos, uma pena perpétua. Senhor presidente, o almirante Otton é acusado, dentre outras imputações, da prática de corrupção. O almirante Otton, antes de se tornar presidente da Eletronuclear, acertou com a empresa Andrade Gutierrez que, se o governo brasileiro adotasse o seu projeto de matriz energética, ele cobraria, lhe seriam devidos 3 milhões de reais. Vejam bem, o almirante Otton estava cobrando pelo seu engenho, estava cobrando pela sua capacidade técnica e condicionou o recebimento se o governo federal adotasse as suas formulações para a matriz energética brasileira. Pois bem, depois tornou-se presidente da Eletronuclear e o governo federal adotou a matriz energética formulada pelo almirante Otton, que recebeu aquilo que lhe era devido. E, repito, não foi percentual sobre obras. E mais, na licitação para a construção da usina Angra 3, que saiu muito mais barata que a usina Angra 2, da qual ela é irmã gêmea, a Andrade Gutierrez perdeu a licitação. Então não há como imputar ao almirante Otton. Eu estou aqui com dados da defesa. E por que eu estou falando aqui de acordo com dados da defesa? Porque esses processos que se dizem de combate à corrupção aqui no Brasil têm sido verdadeiras usinas de práticas ilegais, de atentados ao direito de defesa e de desrespeito a direitos e garantias fundamentais. Por isso estou aqui falando pela defesa do almirante Otton. Veja, senhor presidente, o almirante Otton, se quisesse vender segredos brasileiros, quanto isso não custaria, deputado Glauber? E os 3 milhões de reais que ele recebeu não foi para, como maldosamente o juiz que o condenou afirma, para passar uma aposentadoria tranquila. Foi para investir num projeto revolucionário, que foi o que durante toda a sua vida o almirante Otton fez. O almirante Otton está desenvolvendo, ou estava desenvolvendo, um projeto revolucionário de hidroturbogerador.
que permite a produção de energia com uma queda d'água de apenas 1,20 m. Isto iria beneficiar milhares e milhares de famílias com energia barata. Trata-se de um gênio, trata-se de um herói brasileiro. E eu pergunto, qual é a utilidade para o Brasil em deixar mofando na cadeia um cientista desse porte? A quem pode interessar o encarceramento perpétuo do almirante Otton? Eu respondo, a interesses estrangeiros. Eu respondo a interesses imperialistas norte-americanos, que não quer a soberania nacional, que não quer que o Brasil domine o ciclo do urânio para fins pacíficos. E essa intervenção norte-americana, ela é comum em todos os países, mesmo naqueles que queiram investir no enriquecimento do urânio para fins pacíficos. Então, senhor presidente, não é aceitável que nós fiquemos de braços cruzados enquanto o almirante Otton, que inclusive já tentou o suicídio pelas humilhações que passou no presídio, que esse gênio brasileiro, que esse herói brasileiro feneça nas masmorras das penitenciárias brasileiras. Impõe-se, é de exigência da pátria, que o almirante Otton seja beneficiado com a graça presidencial, que pelo menos se comute a pena do almirante Otton. Nós não podemos aceitar, vocês sabem que o juiz, para fundamentar a dosimetria da pena em 43 anos, começou a relacionar as qualidades do almirante Otton. Isso serviria para uma dosimetria baixa, mas não. Todas as qualidades do almirante Otton foram argumentadas e utilizadas contra ele na sentença. O nome disso é punitivismo fascista. O nome disso é um falso combate à corrupção. O nome disso é jogar por terra todo o Estado democrático brasileiro, é jogar por terra a soberania nacional, que assiste de braços cruzados um herói, um cientista reconhecido mundialmente, que serviu a diversos governos, que poderia vender o seu conhecimento por milhões e milhões de dólares, detentor de segredos de Estado, e esse homem está fenecendo numa penitenciária brasileira. Impõe-se a graça presidencial ao almirante Otton. Eu espero que os chefes de militares, estou encerrando, senhor presidente, eu espero que os chefes de militares atentem para isso. Nós não podemos permitir, e eu, senhor presidente, eu tenho absoluta autoridade moral por conta da minha trajetória de advogado, defensor de direitos humanos, de presidente da OAB, de presidente da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, que por diversas vezes pedi a punição de torturadores, de assassinos, que foram agraciados com medalha do pacificador na época da ditadura e agora vem pedir por um militar que presta serviços à pátria. Então o almirante Otton merece, e é uma exigência da nacionalidade, que pelo menos tenha a sua pena comutada por graça presidencial. Esse é o imperativo da soberania nacional. Muito obrigado, senhor presidente.